Eu sou Moacir Jucá, sou médico infectologista, sou coordenador do Serviço de Controle de Infecção do hospital e trabalho no Esperança desde 2006. Na verdade, 2006 eu entrei aqui na unidade de terapia intensiva como plantonista e em 2007 eu assumi o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Eu gosto muito de estar com as pessoas, né? Então eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de ajudar. Talvez isso tenha feito eu escolher a medicina como profissão, como área de trabalho e talvez ter escolhido a infectologia porque na época que eu fiz medicina eu sempre quis resolver o problema dos pobres, então eu sempre tive muito interesse em tratar doenças negligenciadas, doenças que nem sempre eram valorizadas pela sociedade. Então, inicialmente eu tinha essa visão da medicina, né, de cuidar, de ajudar. E dentro do hospital hoje eu acho que eu faço muito isso, né? Apoio os colegas, apoio o hospital na questão do controle de infecção, mas trabalho muito também tratando doenças infecciosas, né, que ainda são um problema para a gente. Eu fiz residência médica em clínica médica no Hospital Agamenon Magalhães, né, hospital público, e a coordenadora da UTI aqui do Esperança foi uma das minhas preceptoras lá no Agamenon Magalhães. E após eu terminar a residência, ela convidou para vir trabalhar na UTI, né? Então eu acabei vindo para cá. Nesse período eu estava já terminando a outra residência de infectologia, vim para cá trabalhar na UTI, né? Após esse contato que eu tive com a doutora Marisa da Fonte, né? Amiga, pessoal, foi minha preceptora, né? E até hoje tenho aí um respeito muito grande por essa pessoa que continua com a gente aqui no Esperança. Então ela que me trouxe para cá. O controle de infecção acabou acontecendo por uma continuidade do trabalho, né? A convivência com a própria gestão do hospital, na época ainda não Redditor, né? outra gestão, que chamaram, né? A gestão chamou, na verdade, para convidar para fazer esse trabalho, em substituição a uma pessoa que já estava aqui há muito tempo, que eu também tinha um respeito, um carinho muito grande, né? Essa pessoa saiu, a doutora Silvia Lemos, e eu acabei substituindo, né? Foi um trabalho, uma coisa difícil, entendendo que ela já tinha um tempo longo de hospital, uma experiência enorme, eu ainda muito jovem, né? Recém-terminado da residência, mas desde 2007, né? Que junto com meu colega de trabalho, o Tomás Albuquerque, também infectologista, a gente assumiu esse desafio do controle de infecção, que depois acabou expandindo dentro da regional, a gente acabou assumindo os outros hospitais também aqui da Regional Pernambuco. Quando eu iniciei no controle de infecção, a gente tinha uma estrutura ainda muito rudimentar, digamos assim, né? Muito inicial, se a gente comparar com a realidade que a gente tem hoje dentro do mercado hospitalar, no mercado de saúde. Então a gente realmente nesses anos a gente desenvolveu muito tecnologias e processo de trabalho. Então inicialmente a gente não tinha uma rede, né? A gente tinha um hospital privado, né, familiar, então era diferente a relação, mas um pouco tempo depois que eu comecei a trabalhar no controle de infecção, a Redditor veio para Pernambuco, assumiu esse hospital e a gente começou a fazer um trabalho mais profissional, né, muito mais direcionado para alguns pontos comparativos com outras instituições fora do mercado pernambucano. Então a gente começou a ter uma vivência também do que acontecia nos outros estados, podendo se comparar e melhorar nosso trabalho aqui dentro, né? E com o passar dos anos a gente foi assumindo também outros hospitais da própria rede aqui em Pernambuco. Então, outros hospitais que a rede vinha adquirindo, a gente foi também começando a trabalhar nesses hospitais, ampliando a forma de trabalho que a princípio estava dando certo aqui no Esperança. Então, acabou ampliando muito, né, nosso campo de atuação, além do Esperança nas outras instituições aqui da Regional Pernambuco. Hoje a gente tem mais de 60 hospitais na rede. Então, assim, a gente acaba conseguindo ter uma forma de trabalho, um contato assim, com outras instituições no Brasil que não tem como comparar, né? A gente realmente consegue, dentro da rede, fazer o melhor possível, que a gente, comparando inclusive a outros estados, onde às vezes a tecnologia está mais próxima, onde a gente tem campos aí de atuação já mais desenvolvidos, a gente hoje consegue fazer um trabalho muito semelhante, né, com qualidade, podendo aí fazer essa troca que a rede permitiu. Então, realmente, a chegada da Redditor nos permitiu melhorar muito nossa atuação, nosso trabalho, que a gente consegue oferecer para o nosso paciente.
sem sombra de dúvidas, o maior desafio que eu tive na minha profissão foi a Covid, né? Então, ter vivenciado um período tão difícil para o mundo todo, né? E assumindo essa responsabilidade, gerindo todo esse fluxo de trabalho dentro da regional, em conjunto, né? Claro, com toda a equipe, mas estando muito próximo ao paciente e a todas as ações para que o hospital pudesse atender esses pacientes de forma adequada. Então eu estava desde o processo de compra de material, de sugestões em relação a equipamentos, leitos. Então, da mesma forma que eu aconselhava, eu também estava no dia a dia visitando esses pacientes, conversando com essas famílias. Então, foi muito difícil, né? Me exigiu uma paciência, né? Uma força assim, que eu não sei de onde eu tirei, né? Realmente, sem sombra de dúvidas, foi o período mais difícil da minha profissão e da minha vida, né? Por ter visto muitas pessoas queridas, conhecidas, parentes dessas pessoas também morrendo, né? E sem a gente muitas vezes poder fazer muita coisa. Então, foi um período muito difícil, né? Por ter se sentido impotente, né? E eu não consegui oferecer o que eu teoricamente estava me prestando a fazer, que era oferecer ali saúde, né? Foi o que eu escolhi, né, na minha vida, de estar ali como médico, oferecendo a oportunidade de salvar vidas, e foi um momento que eu não consegui fazer isso 100%. Mas pude fazer diferença, tenho certeza, na vida de muita gente, estando junto, podendo aí dar o suporte a muitos pacientes. Alguns morreram sim, no mundo todo, não só aqui conosco, mas muitos saíram, muitos se salvaram, e sei que tem um papel importante de toda a equipe do Hospital Esperança, né, da Rede Dó, aqui, principalmente aqui na regional, entendendo que eu estava fazendo esse trabalho aqui dentro, que fez diferença na vida dessas pessoas. Eu, assim, sou apaixonado pela minha especialidade, né? Na verdade, quando eu escolhi ser infectologista, eu até tentei pensar em outras possibilidades, entendendo, poxa, eu vou trabalhar com doença infecciosa, isso daqui a um tempo nem vai existir mais. Lê de engano, né? Na verdade, doença infecciosa está aí há séculos e séculos, e a gente não tem previsão de não deixar de ter, pelo contrário, a gente tem uma perspectiva disso ser uma coisa que tende a piorar, entendendo que a gente tem tido bactérias multiresistentes dentro do ambiente hospitalar, né, que tendem aí a ter uma dificuldade de tratamento, e a gente vai precisar estar junto para apoiar nisso aí. Então, é uma especialidade que tende a crescer, né, porque as doenças infecciosas elas se disseminam mais facilmente no mundo, viagens, né, as pessoas chegam de um lugar para o outro muito rapidamente e acabam levando aquela doença, né, muitas vezes assintomáticos, chegam em outros países com aquela doença. Então, essa facilidade de transporte das pessoas de um país para o outro acaba facilitando a transmissão. Então, a gente não tem nenhuma perspectiva de que essas doenças infecciosas elas deixem de acontecer. Então, é uma especialidade que tende a crescer, né? A gente tem um campo enorme, tanto para tratar doença infecciosa como para trabalhar dentro do ambiente hospitalar, que é um foco que eu dou da minha vida, né? Eu tenho hoje feito muito mais um trabalho dentro do hospital, né? Tratando o doente com infecção grave, apoiando, né, na terapia intensiva, os pacientes imunossuprimidos. Então, a gente tende a ter uma melhoria na tecnologia da saúde, e isso acaba fazendo com que as pessoas sobrevivam mais tempo e, consequentemente, estejam diante de maior risco de ter infecção. Então, a gente está junto aí para dar esse apoio aos colegas médicos. Então, muitas vezes eu digo, né, a gente é muitas vezes médico do médico, né? A gente apoia o médico a tratar o paciente dele e a gente trata o paciente da gente também. Então, a gente está num trabalho duplo aí, tanto para o colega médico quanto para o próprio paciente da gente. Então, acredito que a gente ainda tem um caminho muito grande aí a percorrer dentro da especialidade. A gente acaba tendo muitas histórias, né? Acho que pela Covid está muito perto na memória, assim, está muito jovem na memória da gente, acaba que a gente lembra de muitas histórias da Covid, porque envolveu muito medo, muito receio, muitas pessoas jovens, né? A gente nunca viu tanta gente jovem internado em UTI, né, precisando de oxigênio, nunca a gente viu isso, né? Então foi uma mudança total de paradigmas, isso chamou muita atenção, né? E a gente vê colegas, pessoas que a gente estava no dia a dia trabalhando ali, no dia seguinte estava dentro do UTI, né, em oxigênio, com falta de ar, tudo isso marcou muito, né? E a gente conseguiu tirar aquelas pessoas daquela situação, isso foi muito positivo. Mas assim, eu sempre me marca muito crianças, né? Eu não sou pediatra, mas tenho um carinho muito grande, né? Sou pai, claro, e isso acaba pegando muito assim na emoção da gente. E, assim, eu vejo crianças e a gente acaba apoiando aí o grupo da pediatria, então sempre me marca muito quando a gente tem crianças graves, como eu vi muitas, né, de UTI neonatal, de UTI pediátrica, com infecções graves, né, e a gente conseguir ali apoiar, ajudar
no tratamento, tirar aquele paciente da UTI, né, ir para um apartamento e depois ir para casa. Assim, acho que é o que mais me encanta assim, na medicina, a gente conseguir realmente ajudar a tirar um paciente. E muitas vezes a gente pensa, poxa, será que a gente vai conseguir ajudar? Será que vai ter ainda alguma chance desse paciente sair? E depois a gente vê esse paciente no shopping, né, vê esse paciente na praia, né, caminhando no calçadão, assim, isso é gratificante demais. E receber um abraço, como eu já recebi, né, em alguns lugares, e até, poxa, você fez diferença na minha vida, e você fica puxando lá da lembrança, né, daquele paciente, eu lembro, lá da UTI, né, para ele, assim, você fez uma diferença enorme, e fez, né, assim, você, junto de todo um grupo, porque a gente não trabalha sozinho, a gente fez diferença na vida daquela pessoa. Então, isso é muito marcante, né? Graças a Deus, que eu posso dizer que eu já tive várias oportunidades de encontrar pessoas em lugares inusitados, aeroporto, na praia, em hotéis, né? Até viajando em outras cidades, de encontrar pessoas que eu pude ajudar como médico, né? Como infectologista, aqui no Esperança, aqui na Rede Dor. Então, isso realmente faz muita diferença e faz a gente acordar todo dia e buscar forças ali, mesmo cansado, né? Porque o dia a dia é muito puxado, né? A gente quer dar atenção à família e o trabalho acaba tomando muito tempo da gente, mas a gente faz porque gosta. Então, é isso que dá força pra gente todo dia sair de casa e trabalhar. Primeiro é ter muita paciência, né? Precisa estudar muito, o conhecimento nunca é o bastante, a gente precisa estar muito preparado, né? Para atender nosso paciente, para ajudar nosso colega médico. Entenda que o infectologista ele é um profissional que apoia muito os outros profissionais, né? Dentro da área da infectologia a gente tem uma gama aí de interseções com as outras especialidades que realmente fazem muita diferença e podem ajudar muito o paciente. Então a gente tem que estudar muito, tem que estar muito preparado, tem que ser muito paciente, né? Não adianta ter pressa, né, e querer que o sucesso e as coisas cheguem rapidamente. Isso é fruto de muito trabalho, né? Não é uma especialidade que habitualmente vai lhe trazer grandes ganhos financeiros, né, mas vai lhe trazer muita alegria, né, muita satisfação em passar um dia, às vezes, cansativo, mas conseguindo ter ajudado muitas pessoas, né? Então, também é outra coisa a se pensar. Não vá pensando no ganho financeiro. Claro que isso vem, né, de forma, assim, com o tempo, né? Mas esse não deve ser um objetivo dentro da especialidade, né? A gente entende que o resultado vai vir com a sua dedicação, com a sua competência, né? Então a paciência e o estudo são fundamentais dentro da especialidade. Então, são tantos atores aí dentro dessa, assim, desse meu caminhar aqui dentro do hospital e dentro da minha especialidade também. Eu acho que eu trago Marisa ali como pessoa muito próxima, querida e exemplo assim, de profissional, né? Sempre tão dedicada, que me trouxe para o hospital, uma pessoa que eu até hoje tenho um carinho muito grande, né? Divido muito aí a opinião com ela. Então, é uma pessoa, eu tenho muito a agradecer ao Tomás, né? Que trabalha comigo desde o início, né? Fez residência comigo de infectologia, está comigo no controle de infecção também desde lá 2017, desde o início, divide o trabalho no dia a dia. Então é uma pessoa que eu tenho muita gratidão, muita amizade, né? O Lobac, né, que chegou aqui pouco tempo depois que eu estava no controle de infecção e soube respeitar, né, o meu tempo de aprendizado e ampliou aí meu espaço de trabalho. Foi ele que visualizou ali a possibilidade da gente estar crescendo dentro da regional, e levar o nome da gente também assim dentro da própria rede, né? Então, a gente acabou fazendo um relacionamento muito bom com todas as outras regionais, no Rio, em São Paulo, Salvador. Tudo isso foi fruto do nosso gestor na época, né, do nosso diretor, que foi o Lobac, de visualizar ali um profissional que fazia diferença dentro da instituição. Então, eu sempre tive muito espaço, sempre fui muito respeitado, apesar de muitas vezes gerar, eu entendo, estresses em relação a cobranças, né, de rotinas e de protocolos, né, como controlador de infecção dentro do hospital, mas sempre fui muito respeitado, né? Não tenho nenhum exemplo aqui a dar de cortes ou de nenhum tipo de negativas que fossem prejudiciais para o trabalho dentro da instituição. Isso realmente, eu acho que é difícil você encontrar um profissional que possa dizer isso, né? Então eu sempre trabalhei aqui com muita tranquilidade, né? Isso me faz realmente ter muita alegria em estar
todos esses anos aqui na instituição. Então, são algumas pessoas importantes assim no caminho. Agora tem muitos, né? Claro, outros colegas da especialidade, outras pessoas da gestão também, que me fizeram aprender muito, não só aqui no Esperança, mas em outros hospitais da rede, né? Até nacionalmente, pessoas que a gente aprende no dia a dia, que tem também uma ligação muito forte. Então, o grupo é grande, esses nomes foram apenas exemplos, né? Que eu devo assim de consideração por terem me ajudado e me ensinado muito nessa caminhada.